Hoje nós continuamos a sabatina aos candidatos à presidência da República. Você acompanha o nosso programa pelo rádio, pelo aplicativo da Rádio Globo, pelo Facebook ou pelo site radioglobo.com.br. Você pode mandar a sua pergunta para o candidato Ciro Gomes, do PDT, que já está conosco. Quem vai conversar com os ouvintes e trazer as perguntas é a Anitta Efraim. Boa tarde, Anitta. Boa tarde, Ellen. Boa tarde aos nossos ouvintes e internautas. Todo dia a gente tem uma pergunta dos nossos ouvintes e quem quiser participar é só mandar nos comentários da nossa live no Facebook, facebook.com/Rádio Globo Brasil, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 11 97071 9410. E participa da nossa bancada de entrevistadores hoje, Murilo Ramos, da Coluna Expresso. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Ellen. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Globo. Está conosco também aqui no estúdio o chefe de reportagem da Rádio CBN, Luiz Nascimento. Boa tarde. Boa tarde, Ellen, também aos ouvintes. E também faz parte da nossa bancada de entrevistadores nesta quarta-feira o nosso coordenador de jornalismo da Rádio Globo, Leopoldo Rosa. Boa tarde, Ellen. Boa tarde ao candidato e aos ouvintes. Do Rio de Janeiro, nosso apresentador do Redação Globo do Rio, Bruno Matos. Boa tarde, Bruno. Olá, Ellen. Tudo bem? Boa tarde. Bom, e a ordem e as regras da entrevista foram definidas em reunião com todos os representantes das candidaturas. Nosso convidado de hoje, como eu falei, é Ciro Gomes, do PDT. Ciro Gomes é natural de São Paulo, do interior paulista, tem 60 anos, é advogado, foi governador do Ceará, ministro da Fazenda e da Integração e concorre à presidência da República pela terceira vez. Rádio Globo. Eleições 2018. Boa tarde, candidato. Candidato, a partir de agora, começam a contar os nossos 30 minutos de entrevista. Boa tarde, Ellen. Um abraço a toda a gente brasileira que está nos ouvindo através da Rádio Globo. Muito obrigado a todos pela oportunidade de conversar com o povo brasileiro nessa hora tão difícil, mas ao mesmo tempo numa hora que tem o potencial de restaurar nossa confiança na sociedade e no futuro do nosso país. Cumprimento a todos os jornalistas de São Paulo e do Rio de Janeiro e a todos os ouvintes especialmente. Bom, candidato, eu quero começar falando com o senhor sobre um tema que dominou o debate, vem dominando desde o ano passado, que é a Previdência. No seu plano de governo, você fala de algo inédito aqui, que é a capitalização da Previdência. Eu quero entender como é que isso vai acontecer. Você fala de contas individuais e eu quero saber como é que fica, para não acontecer o mesmo que aconteceu no Chile, com o Tesouro, para quem não pode ter essas contas individuais. O problema do Chile foi ditadura. Então, o único sistema de capitalização do mundo que não funciona é o do Chile. Todos os outros, por definição, funcionam. Eu explico rapidamente. O sistema brasileiro, junto com o da Argentina e da Venezuela, que são 3 países da América Latina que estão quebrados, você vê que não estamos em boa companhia nesse assunto, é o sistema de repartição. O que é isso? A geração que trabalha hoje financia a geração que envelheceu. Quando nós tínhamos uma sociedade muito jovem e com o mercado de trabalho muito formalizado, nós tínhamos 6 pessoas ocupadas para financiar um aposentado que não passava de 60 anos de idade. O regime funcionava. Hoje, pela brutal informalidade, temos 32 milhões e 200 mil brasileiros vivendo de bico, sem nenhuma proteção previdenciária e também sem contribuir. Mais o desemprego aberto de 13 milhões e 700 mil pessoas. E mais um fenômeno que o Brasil ainda tem uma janela, mas nós estamos envelhecendo a média da população. O fato é que, estatisticamente, nós temos 1,5 trabalhador ocupado para financiar um aposentado com expectativa de vida que já passa dos 73 anos. Portanto, o regime de repartição não é possível ser reformado. A elite da política do PMDB, PSDB, está mentindo para a sociedade brasileira e mente para criar um terror e ferir direitos das pessoas mais pobres enquanto não toca nos privilégios. O que é que eu estou propondo? Um regime novo que se chama de capitalização. Como é que funciona assim? A geração que trabalha hoje guarda para si mesma. Portanto, não tem perigo de ter déficit, porque uma parte desse guardar hoje é compulsório. São as contribuições legais. Por que o Chile falhou? Porque era uma ditadura. O Pinochet tirou as contribuições dos empresários, tirou a contribuição do governo, não fez nenhuma contribuição legal e botou tudo nas costas da contribuição individual dos trabalhadores, que não tinham direito de reclamar, senão iam ser torturados, mortos, como aos milhares aconteceram. No mundo inteiro, entretanto, isso funciona. Por quê? Porque você guarda uma parte compulsória, que é o teto,
que eu estou propondo tetos alternativos, 3, 4 ou 5 mil reais, depende da qualidade da negociação, unificando o setor público e setor privado para ser uma previdência só, para acabar com essa injustiça, em que o trabalhador da construção civil, do trabalhador rural, o trabalhador do comércio, tem uma renda média de R$ 1.400, enquanto um aposentado do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, tem uma aposentadoria de R$ 24 mil. No Poder Judiciário, R$ 18 mil. Né? Isso não é justo num país como o nosso. Então a questão aqui é, não ferindo direitos adquiridos, organizar um novo modelo para o futuro. O custo aqui, quer dizer, a grande ponderação, é como transitar, como fazer vamos dizer, a transição. E todo mundo parava o debate aí. Todo mundo estava de acordo que era preciso mudar o modelo, mas que o custo de transição é muito alto. Eu fui estudar, como eu costumo fazer, tenho muita experiência, muita vivência, não faço da política meio de vida, ando no meio acadêmico, sou professor, sou advogado, trabalhei na iniciativa privada, fui executivo da Companhia Siderúrgica Nacional e fui estudar e vi que é possível. Portanto, os custos estão ponderados e é perfeitamente possível propor uma reforma da Previdência que não fira direitos adquiridos e sinalize para o futuro duas coisas: a sustentabilidade das contas da Previdência e uma elevação do nível de poupança da sociedade para dizer de onde vem o dinheiro para o financiamento de longo prazo das grandes tarefas que a União Brasileira e os estados e municípios precisam fazer. Agora, só para a gente não perder o gancho de falar dessa questão, o senhor fez aí duras críticas à reforma trabalhista, mas o senhor acha que a CLT, ela está condizente com os dias de hoje? Não. A CLT foi uma iniciativa importante, deriva do trabalhismo, não é? Do seu conterrâneo Getúlio Vargas, lá do Rio Grande, que para mim foi o maior presidente da história do Brasil, não que não tenha seus defeitos, todo mundo tem, mas o Getúlio mexeu com a estrutura da história do Brasil e da América Latina. E hoje ela está defasada, porque a internet introduziu novidades, o trabalho remoto em casa introduziu novidades, uma série de trabalhos, né, pós-industriais, né, que não são compreendidos sequer pela CLT. Portanto, nós não temos medo de colocar em debate uma modernização da legislação trabalhista. Eu me pus muito duramente contra essa iniciativa por algumas razões. Primeiro, ela é feita sem consultar os trabalhadores e os empresários. Segundo, ela reciclou uma proposta de 1998, em que o cidadão que está nos ouvindo precisa saber, tem um artigo dessa reforma que diz que um patrão descuidado, não tem o descuidado, eu que estou botando, que um patrão pode colocar uma trabalhadora mulher grávida em ambiente insalubre. Ora, isso é uma selvageria que não tem cabimento. Feriu a estrutura sindical fazendo uma coisa correta, acaba com o imposto sindical, que é uma excrescência do século passado, mas não dá nem sequer uma transição num país em que só 7 em cada 100 trabalhadores são protegidos por organizações sindicais. Portanto, é preciso recolocar o debate, e esse é o meu compromisso. Chamar os trabalhadores, chamar os empresários, trazer a universidade, a legislação internacional comparada, porque nenhuma sociedade progride, minha cara Helen, introduzindo no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. Isso não acontece. A Alemanha é o país mais agressivamente produtivo e competitivo do mundo e lá o custo por hora trabalhada é o maior do mundo. Claro que o Brasil não tem a produtividade da Alemanha, mas também não estou pedindo para fazer igual à Alemanha. A China já passou o custo por hora trabalhada do Brasil. E o capitalista brasileiro, que está sofrendo mil razões aí, juro alto, etc., ele precisa entender, com todo respeito, que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa exige um cidadão com renda. Se eu destruo a renda da população, eu não tenho demanda, eu não tenho mercado. Por isso o Brasil, nos últimos 3 anos desta maluquice que nós estamos vivendo, fechou 220 mil pontos de comércio. Por isso que nos últimos 3 anos, do desmantelo da Dilma para o desmantelo do Michel Temer, nós fechamos 13 mil indústrias, 4 mil delas em São Paulo. E isso explica porque que o Brasil está nessa selva, 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões e 200 mil brasileiros vivendo de bico, 63 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC. Nós já vamos falar mais sobre isso. Agora, Murilo Ramos, da Coluna Expresso, tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Murilo. Vamos lá. Candidato, um importante quadro do Partido dos Trabalhadores, o Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, disse reiteradas vezes que toparia que o PT abrisse mão de uma candidatura e ele aventou o nome do senhor como eventual cabeça de chapa. A minha pergunta é, por que hoje, a essa altura, o senhor não está junto com o PT nas eleições? O que aconteceu?
A cúpula do PT atualmente perdeu completamente a noção, Murilo. Perdeu a noção. Eles não estão nem um pingo, nem de longe preocupados com a sorte do Brasil. Resolveram chamar a sociedade brasileira para dançar na beira do abismo. E aí estão navegando nessa maionese, aproveitando o carinho, a gratidão que muita gente tem pelo Lula. Eles estão agitando repetidamente que o Lula vai ser candidato a presidente da República. Se o Lula fosse candidato a presidente da República, todos nós, do campo mais progressista, sentaríamos para conversar. Eu ajudei o Lula 16 anos, todos os dias sem faltar nenhum. Portanto, a não ser com muita forçação de barra, não é? O PCdoB a vida inteira foi meio puxadinho do PT, o PDT sempre foi aliado, mas desta feita, até as pedras do caminho sabem, se o senso comum for correto, de que a lei e o judiciário não vão permitir que o Lula seja candidato. E o que eles estão fazendo? Chamando a atenção do povo mais pobre, do povo mais simples, do povo mais humilde, não é? Que tem gratidão com o Lula, que até pagou aí o desastre do governo da Dilma, que foi indicado por ele, esqueceu que quem botou Michel Temer na vice-presidência da República também foram eles, do PT. Esqueceram tudo, esqueceram que o Palocci está na cadeia, réu confesso, não é? Esqueceram tudo, que lotearam a Petrobras, está tudo esquecido. Então, por gratidão ao Lula, mente-se despudoradamente para a população mais pobre, mais simples do Brasil, para amanhã, daqui 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, nós não sabemos quando, e isso é gravíssimo, o Lula vai ser declarado inelegível, ou seja, não vai poder receber os votos que a população quer dar a ele, e dali de dentro da cadeia em Curitiba ele vai apontar um poste. Isso é o que as pessoas falam. Eu não posso participar de uma fraude dessa natureza. Eu acho que é perigoso para o Brasil, acho que nós estamos brincando com fogo. O que o Brasil não suporta é legitimar essa agenda antipobre, antipovo, antinacional, não é? Pelo voto da população, mas nós estamos brincando a partir dessa irresponsabilidade da cúpula do PT, que só pensa em usar o nome do Lula, já com 72 anos, saltou um câncer, né? Perdeu a esposa, perdeu os melhores amigos e está ali humilhado dentro de uma cadeia. Eles querem agitar o nome do Lula para eleger deputado. É só isso. O Ciro, recentemente o Haddad disse o seguinte, ele disse, poxa, agora a gente não está junto com o PDT no primeiro turno, mas eventualmente no segundo turno, quem sabe? O senhor acha que o seu partido poderia apoiar o PT se o candidato deles estiver no segundo turno? Veja, a proposta do PT para o Brasil, eu não concordo com ela. Que a passagem do Lula foi uma passagem importante para o Brasil, eu estava lá e ajudei. Né? O salário mínimo saltou de $72 a poder de compra para $320. Eu estava lá, eu ajudei. Né? O crédito saltou de 17% para 55% do PIB, na direção dos mais pobres. Enfim. E a rede de proteção social realmente baniu a fome de muitos lares brasileiros, especialmente no meu ambiente, de onde eu venho, que é o sertão do Nordeste brasileiro. Portanto, eu tenho orgulho, honra de ter ajudado esse projeto. Mas nada disso representou uma mudança estrutural. O Brasil continuou se industrializando, a dívida pública explodiu, o juro alto continuou destruindo as empresas nacionais brasileiras e com a Dilma, para mostrar que não era sustentável esse nível de avanço, sem mudanças institucionais, sem um projeto, tudo isso deu para trás. É só o cidadão que está nos ouvindo aqui botar a mão na cabeça e lembrar que dia ele perdeu o emprego. Ele perdeu o emprego já há 3 anos atrás. Isso é a tragédia brasileira. Né? E o golpe foi dado por uma turma que estava lá junto. Isso é passado, todo mundo pode ser traído. Mas vamos agora ao atual. Então veja o que está acontecendo atualmente. O PT cortou a candidatura da sua própria candidata em Pernambuco, Marília Reis, em quem deram corda para ser candidato durante 2 anos. A moça se preparou, estava violentamente liderando as pesquisas. Eles tiraram o tapete dela para apoiar um candidato que votou pelo impeachment da Dilma, que eles chamam de golpe. Aí não dá, meu irmão. O PT passou de qualquer limite. Luiz Nascimento, chefe de reportagem da CBN, tem uma pergunta para você. Ciro, falando um pouquinho de educação, você tem falado em universalizar o acesso à educação básica no país. Em tempo integral. E essa semana, inclusive, você, numa agenda lá no Ceará, falou que poderia até... É praticável pensar em zerar uma fila em creche no seu primeiro ano, né? Isso é um problema praticamente crônico aí dos municípios, eleições municipais, a gente sempre volta a esse tema. Agora, como o governo federal faria isso e com que dinheiro? Veja, nós temos uma experiência muito prática, muito concreta. Quando você pondera a demanda
pelos números da demografia, ou seja, quantos nenéns brasileiros de 0 a 3 anos tem? Nós chegamos num número assustador. São mais de 3 milhões. Portanto, parece uma promessa meio impraticável você dizer que vai dar creche para 3 milhões de pessoas assim. Só que, em Fortaleza, nós descobrimos que a demanda efetiva não é correspondente ao número. Por quê? Porque parte de 0 a 1 ano é tradição da mãe brasileira ficar com o filho em casa. Mesmo pobre, aquele momento de amamentação, um momento mais delicado. Então você já decompõe muita gente. Depois você tem uma demanda por iniciativa privada, que é derivada para a iniciativa privada. Vitória, no Espírito Santo, por exemplo, já tem mais de 80% das crianças de 0 a 3 anos em creches privadas e públicas. E aí, na prática, Fortaleza, a demanda demográfica é 127 mil e a demanda homologada pelo Ministério Público, tem uma fila, etc., 16 mil. Nesta proporção é possível que eu prometa, e não há dúvida que eu vou fazer, né, de colocar 100% das matrículas que precisamos para zerar a fila. Quando você zerar a fila, você vai demandar mais gente, né? Porque as pessoas também não procuram a creche porque acham que não vão achar. Na hora que você tiver, não, tem oferta, agora tem, como é que eu vou fazer? Todo o investimento, a União Federal vai pagar, isso não custa nada, custa 1.100.000 cada creche para 160 alunos. E o custeio da creche comunitária, que é uma fórmula de gestão que nós experimentamos quando eu fui governador, abriu uma a cada 2 dias. Qual é o milagre? Ao invés de construir prédio, nós qualificamos uma casa de uma senhora da periferia, melhoramos a estrutura física e colocamos lá nutricionista, atenção... Aquelas mães de bairro. Isso. Aquela... Pernambuco também tem essa experiência. Isso, então, essa não necessariamente, mas você tem. Esta aí, a vaga custa R$4.000 por ano. O Fundeb cobre 100%. O Fundeb, que já existe, cobre 100%. E uma creche em tempo integral patrimonial, como essa que eu mostrei na televisão, naquele primeiro dia da campanha, custa R$10.100 por criança ano. O Fundeb cobre 45%. Então, a nossa ideia é reforçar o Fundeb para que os municípios não sejam tão onerados. E o Fundeb vai caducar em 2020. Então, nós temos, de fato, que reciclar o Fundeb e é daí que vem o dinheiro para a gente garantir que haverá creche em tempo integral, que tem 2 objetivos. A gente acolher as crianças, porque é do 0 ao 3 anos e as aptidões cerebrais são formadas. E a mãe brasileira, nesse momento difícil, precisa ir à luta, procurar emprego ou garantir o empreguinho que tem, sabendo que o filho está bem guardado, bem cuidado e que vai chegar em casa com 5 refeições, como nós fazemos em Fortaleza, né, banhadinho, cheiroso e bem cuidado. Já que a gente está falando aí de ter verba de recursos, Leopoldo Rosa te encaminha uma pergunta agora. Candidato, o seu programa de governo ele prevê a redução e a isenção de alguns impostos, redução do imposto de renda da pessoa jurídica, dos tributos na aquisição de bens de capital. E o senhor já disse algumas vezes que é contra aquele limite do teto de gastos que foi aprovado durante o governo Temer. A gente sabe que um dos grandes desafios do governo central hoje é equilibrar as contas e não tem muita fórmula, conta de padaria, tem que ganhar mais do que está gastando. E diminuir a despesa. Como é que eu, diminuindo os impostos, tirando o teto de gastos, vou conseguir equilibrar as contas do governo? A aberração do Brasil é tão grande que essas coisas parecem incompatíveis e incongruentes entre si. E não são. Corrigindo as aberrações. Então vamos lá. Qual é a minha ideia? É fazer uma reforma da tributação brasileira que tem o objetivo de simplificar e tem o objetivo de mudar a incidência, ou seja, onde é que os impostos pesam mais. Hoje, a política brasileira, que é sempre a favor do mais rico, cobra indiretamente do consumo do povo trabalhador e da classe média muito mais do que cobra dos ricos. E eu não tenho nada contra rico, apenas não é justo que uma diarista que está nos ouvindo usa o celular para marcar a hora para ir trabalhar, paga 40% de imposto nessa ligação. Que um trabalhador que agora está dentro do ônibus, voltando para casa com a boca amarga de não achar vaga para trabalhar, entra em casa, acende a luz, ou liga a rádio, ou liga a TV, paga 40% de imposto, sem nem saber. Enquanto isso, nas rendas superiores do Brasil, a tributação é tão baixa que não chega a 8%. Então, qual é o milagre? O milagre é diminuir as incidências, ou seja, o peso dos tributos sobre as classes mais pobres e aumentar, está bem escritinho lá, aumentar os impostos sobre os mais ricos. Não é por nenhum tipo de perversão. O Brasil precisa se unir, mas o justo, no nosso caso, que temos a sociedade de pior concentração de renda do mundo,
é você iniciar uma tributação sobre lucros e dividendos. O brasileiro está nos ouvindo. Só o Brasil e um pequeníssimo país da Europa Oriental chamado Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Agora... Comigo vai pagar. Segundo, a tributação sobre grandes heranças, acima de 2 milhões de reais, no mundo é de 29% alíquota. Nos Estados Unidos, um país capitalista, a 45% na Europa. No Brasil é 4%, meu irmão. Comigo vai mudar. As grandes heranças, a classe média fique tranquila. Quem tem aí um apartamentinho, um carro, fique tranquilo, não precisa mais cobrar nada. Mas acima de 2 milhões de patrimônio, nós vamos fazer uma escala mais progressiva. Aí é possível você, em 24 meses, superar o desequilíbrio da conta. Por quê? Porque eu vou arrecadar 70 bilhões com um, 40 bilhões com outro, e vou passar o pente fino em 354 bilhões de reais de renúncia fiscal. Então, veja bem, enquanto está faltando dinheiro para a saúde do povo, para a segurança do povo, para a educação do povo, o governo brasileiro deu ao empresariado 350 bilhões e 4 bilhões por ano de dispensa de imposto. Acabar com o refis? O refis no meu governo não haverá nenhum. Só vai haver o programa Nome Limpo, que é para ajudar, via crédito, a limpar o nome dos 63 milhões de brasileiros que hoje estão humilhados no SPC. E o enxugamento da máquina, candidato? O senhor acha que hoje o governo federal tem o tamanho adequado para o Brasil? Não. O seu programa de governo ele fala em redefinição dos ministérios, mas ele não deixa claro se é uma redução dessas pastas e cargos. A pasta serve como exemplo, e o exemplo não é desimportante. É muito importante, você não pode pedir sacrifício, você está na gastança. E eu sou assim, um cara de uma vida já um pouco extensa, eu não tenho direito de aparecer como novidade. Novidade é o programa. Mas eu fui ministro da Fazenda. Eu não tenho um dia em que eu tenha gasto mais do que arrecadei. Fui o maior sobra de dinheiro da história do Brasil, eu quando ministro da Fazenda. Eu fui governador do 8º estado brasileiro. Fui ao mercado e comprei, com 15 anos de antecedência, 100% da dívida em títulos do Ceará. Com 15 anos antes de vencer. Só para proteger o meu estado dessa loucura da taxa de juros que está quebrando as empresas e as famílias no Brasil. Fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, que é Fortaleza, não tem um dia que eu tenho gasto mais do que arrecadei. Só que isso a gente faz olhando as coisas com severidade. Então vamos lá. Tem gordura na administração pública brasileira? Tem. Você tem hoje paralelismo, né? Ministério não sei de quê e agência não sei de quê. Duplicidade. 1000 aberrações. Né? O judiciário acaba de se atribuir novos aumentos numa hora dessa de sacrifício para todo mundo e eu vou para cima, com a mesma tradição de severidade com que eu, por exemplo, não aceitei receber as pensões que eu teria direito. Eu, só para o brasileiro que está nos ouvindo, tinha o direito, pelas imoralidades brasileiras, tinha o direito de receber hoje 3 pensões. Ex-governador, ex-prefeito e ex-ministro. Nunca aceitei receber essas imoralidades e só estou contando isso agora para ter moral, né, para partir para cima do Temer e sua banda e dizer que não dá para fazer ajuste em cima dos mais pobres do nosso país. Pois bem, quando a gente olha essa questão, a gente vai achar muitos tostões aí que acaba somando bilhões, mas não alimentemos ilusão. O Brasil tem menos médico do que precisamos. Sabe quantos pediatras existem homologados hoje no Brasil, meu irmão? 207 milhões de pessoas, 3 bilhões de bebês nascem por ano, nós temos 3 mil pediatras. 3 milzinho, ó. Não é possível fazer saúde materna e infantil sem pediatra. Então, as Forças Armadas do Brasil, elas já são menores do que os países de porte intermediário. E sem defesa, um país não manda no seu próprio nariz. São questões complexas de inteligência, de sofisticação tecnológica, de guerra eletrônica, de guerra híbrida, uma série de novidades que nem sequer nós temos dado ao nosso povo o direito de conhecer, mas está aí o mundo convulsionado e o Brasil não pode deixar de ter. O Brasil tem menos vaga por aluno em universidade do que a Colômbia. A Colômbia dá para o garoto de 18 a 25 anos colombiano, 42 de cada 100 tem vaga na universidade. O Brasil só dá vaga para 20. Então, veja bem, quando a gente pesar e medir, essa papo furado, a Moedo teve aqui ontem, tal de diminuir Estado, uma conversa mole zero, nunca administrou um pé de bodega, nunca produziu um pé de alface, nunca produziu uma arruela, não sabe o que é produzir, vive de renda e dana-se a falar das coisas como se fosse o céu perto. Né? Não é falando mal de ninguém, Já que a não. gente está falando de tamanho de Estado, tem um ouvinte querendo saber sua opinião nessa linha, né, Anita Efraim? Isso mesmo, Ellen. Candidato, o Diego de Alto Longá, no Piauí, pergunta o que você pensa sobre os bancos estatais, como você vê a participação, o papel dessas empresas no seu futuro governo. Veja, meu conterrâneo piauiense, gente querida, o Brasil
é o país mais imprudente, sob o ponto de vista dos seus governantes, que existe no mundo. Nos Estados Unidos, tem hoje 5 mil bancos disputando com clientes. 5 mil bancos. É um país um pouquinho maior do que o Brasil. É um terço maior do que o Brasil. Tem 5 mil bancos, né, diminuindo a tarifa, procurando caçar o freguês para o cheque especial com juro mais baixo, competindo. Sabe o que é que nós deixamos acontecer no Brasil nos últimos 15 anos? Concentramos 85% de todas as transações financeiras no egoísmo e na goela sem fundo de 5 bancos, dos quais 2 públicos, que sentam nos jantares do baronato e combinam. Aí não, está exagerando? Não, olha aqui. A economia agrícola brasileira está caindo 3% esse ano. A economia industrial está indo para o vinagre. A construção civil está com 40% de capacidade instalada. Ou seja, a economia real e o nosso povo desempregado. Portanto, os bancos deviam estar sofrendo. Sabe quanto foi o lucro dos bancos, desses 5 bancos, nesse semestre que terminou em julho? 41 bilhões com B de bola e 600 milhões de reais. Do semestre. No segundo semestre, lá vem outro tanto, nós estamos falando de 82 bilhões de reais. Se não tem inflação, meu irmão, esse dinheiro é que está faltando aí no teu bolso. Mas e aí os bancos públicos? Os bancos públicos, no primeiro dia do meu governo, passarão a competir. Passarão a disputar Continuarão clientes. a ser públicos. Eles continuarão a ser públicos, naturalmente. Ai de nós se permitirmos que isso seja privatizado e entregue a esse Serão cartel. menos independentes, candidato? Não, eles serão guiados estrategicamente pelo meu governo, mas cada um deles terá, com administração profissional, técnica, vou recrutar gente dos próprios quadros profissionais dos bancos, né? Mas eles terão um manual, não é, de metas, objetivos e procedimentos, de maneira que qualquer pessoa que quiser controlar o que é que está sendo feito para administrar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o nosso banco lá do Sul, Banrisul. o BASA, o Banrisul, o BASA na Amazônia, pode ter acesso a esse manualzinho de governança corporativa. Vamos ao Rio de Janeiro com Bruno Matos. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Bruno. Vamos falar sobre segurança pública? Bom, É bom. estou falando aqui do Rio de Janeiro. Hoje morreu o 3º militar. Foi ferido na segunda-feira numa mega operação com mais de 4 mil militares das forças de segurança em favelas da zona norte da cidade. Bom, quando o senhor fala de combate direto ao crime organizado, você já disse que propõe isso que comece aqui no Rio de Janeiro e se estenda para os outros estados posteriormente. Tendo isso como base, a solução para a segurança no Rio passa, então, pelo governo federal. O que o senhor pensa da intervenção e qual o remédio para a questão da violência aqui no Brasil? A intervenção, e a minha opinião, foi dada lá atrás, quando todo mundo, desesperado e com medo, queria bater palmas. Eu quis avisar as pessoas de que não é assim que se faz. E agora estão aí mais 3 famílias brasileiras enlutadas, chorando pela morte de 3 jovens membros das Forças Armadas que nunca foram treinados para esse tipo de serviço. Temos que tributar essas mortes aos irresponsáveis que comandam a política brasileira, aos demagogos que sabem que o povo está com medo e querem fazer respostas toscas como essas que nós estamos assistindo, seja do governo Temer, seja de alguns candidatos como o Bolsonaro, não há razão nenhuma para a gente não falar claro, até porque eu não estou falando pessoalmente de ninguém. Não é? A segurança pública é um fenômeno muito diferente das Forças Armadas. As Forças Armadas são treinadas para matar frontalmente o inimigo. O exemplo prático, para quem conhece esse assunto, é a mesma cena. Vamos supor, todos nós juntos agora, que uma criança passe com um fuzil AR-15 no morro. Um soldado da PM ou um policial civil tem que apreender a criança e descobrir, para formar eventualmente a sua culpa, o que aconteceu para aquela situação de ameaça potencial ter visto. E ele pode ouvir que a criança vinha passando, um traficante com medo da polícia jogou o fuzil na lata do lixo e a criança, vendo televisão, achou que aquilo era um brinquedo, pegou e correu para casa para mostrar para a mãe. Isso é um caso clássico. Pois bem, um soldado do Exército, vendo uma criança com um fuzil potencialmente numa situação hostil, o Bolsonaro está falando com clareza, porque é do treinamento dele, está obrigado ao tiro letal, ou seja, tem que atirar sem conversar na cabeça da criança. É uma diferença brutal e nós não podemos trazer para o Brasil. Bem, vamos falar claro aqui, vamos lá. O Bolsonaro é capitão do Exército. Capitão do Exército. Portanto, foi treinado numa academia de alto nível, a Academia Militar das Agulhas Negras, a usar arma. Ele sabe atirar num canhão, ele sabe usar uma espingarda, ele sabe usar uma metralhadora, ele sabe usar uma pistola. E ele, como
reformado do Exército como capitão, ele portava uma pistola Glock, que é uma pistola letal feita em Israel, que não é a arma do Exército. Uma pistola Glock, deve custar uns R$8.000. Ele andava com ela no coldre aqui. Recentemente, quer dizer, um outro dia, ele foi assaltado no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o assaltante tem o fator surpresa. Então, na hora que chegou lá, perdeu o Playboy. Entrega aqui a arma, entrega a carteira. E bota lá o sinal que ele faz para ensinar a meninada com o dedão assim. E ele o que faz com a Glock? Com a pistola letal? Docemente, como tinha que fazer para proteger sua vida, entrega a pistola para o bandido. Então, veja, meu irmão, você que está zangado, e com toda razão, você que está aborrecido, você que está frustrado, eles sabem disso, os políticos, os demagogos, que nunca deram um dia de serviço para resolver nada, e que chega num debate desse, simplifica tudo. Então, veja bem, se um capitão do Exército, treinado na mais sofisticada academia do mundo, pelo fator surpresa, entrega a pistola para um bandido, o que vai acontecer com a nossa gente, com as famílias brasileiras? Você imagina a senhora, por exemplo, que está muito justamente, o Brasil teve 60 mil estupros, 63.800 homicídios. Então tá bom, vamos armar todo mundo. Aí, resultado, dentro do ônibus, cidadã indo para o trabalho. Aparece um bandido, 4 pessoas tiram o revólver, dando a se atirar dentro de um ônibus. Quantos inocentes vão morrer? Isto é uma aberração. E não é possível a gente deixar mais que político fique explorando o sofrimento do povo, o medo justo que o povo tem, a raiva que o povo tem da nossa incapacidade de resolver com esse tipo de mistificação. O que resolve isso? No mundo inteiro não é aparato, é inteligência, tecnologia, mapear a cabeça do crime organizado, cortá-lo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e eu vou começar assim. Toda a cabeça do Comando Vermelho, lá do Rio, toda a cabeça do PCC aqui de São Paulo, eu vou logo dando o nome aos bois, vai tudinho para presídio federal, incomunicável, se eu for presidente da República. 30 minutos, então, candidato. A gente encerra aqui a nossa entrevista de hoje com o candidato Ciro Gomes, do PDT, que, então, hoje fez aqui as suas considerações. Agora você conversou conosco. Suas considerações finais, então, muito obrigado a vocês. Não vou perder a disciplina, não. Muito obrigado e obrigado especialmente por perguntar coisas que interessam ao nosso povo. Parabéns a vocês. Agradeço também a nossa bancada de entrevistadores, Murilo Ramos, da Coluna Expresso, Luiz Nascimento, da Rádio CBN, Leopoldo Rosa, nosso coordenador de jornalismo. Nós faremos agora um breve intervalo, são 5h33.